tenho que seguir a Cristo, mas tenho que deixar tudo para trás. E se eu não tenho nada, fica mais fácil? Ainda assim, nos damos conta de que deixar tudo significa algo muito mais complexo do que deixar coisas, bens, materiais. Na primeira leitura de hoje, Elias recebe um mandato do Senhor para ungir Eliseu. Eliseu era um lavrador de terras com seus bois e seus arados, e a leitura de hoje nos fala que Elias colocou o seu manto sobre Eliseu. Depois disso, Eliseu matou seus bois, dos arados que utilizava para cortar a terra, fez lenha, cozinhou seus bois e alimentou seu povo, se despediu dos seus pais e foi embora com Elias. Essa atitude demonstra um total desprendimento do que ele era e do que ele fazia para se lançar numa nova forma de viver, servindo a Deus na companhia de Elias. E preste muita atenção porque essa primeira leitura é a que serve como referência para Jesus explicar a radicalidade do seguimento. E o Salmo 15 sugere que nenhuma posse, nenhum bem material pode estar acima ou mais importante do que fazer a vontade do Senhor e seguir os seus caminhos. A segunda leitura da carta aos Gálatas nos ensina que somos livres para escolher entre uma vida desajustada e uma vida íntegra. Depende do nosso querer. Nenhuma lei pode nos obrigar a amar e servir o irmão. Mas quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo no nosso coração, o fazemos livremente. Como eu dizia no início, o Evangelho de hoje faz referência à prontidão de Eliseu na primeira leitura de hoje, quando usou o seu arado como lenha para cozinhar os seus bois e alimentar o seu povo, para depois se sentir livre, dizendo sim ao chamado do Senhor. Mas Jesus apresenta algo novo. Elias permitiu que Eliseu fosse se despedir dos seus pais com a condição: vai, mas volta, pois precisas compreender a importância do que eu fiz hoje. E Jesus utiliza 3 frases muito importantes que estão intimamente ligadas à primeira leitura. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Ou seja, quem trabalha para o reino de Deus, o seu teto é o céu. E representa o desapego ao luxo, à vida sem preocupações. Depois, a segunda frase está ligada ao deixar que primeiro enterre os pais. Ou seja, significa que nunca deixes para fazer depois o que é necessário agora, nesse momento. E depois ele também diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Jesus atualizou todos estes elementos da primeira leitura de hoje, do chamado de Eliseu, porque todos nós temos situações que nos fazem olhar para trás e pôr a mão no arado. E olhar para trás é uma atitude de apego. Em vez de dizer, aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade, como disse Samuel, muitas vezes nos perguntamos, e os meus bois? E os meus arados? Eu vou deixar para alguém de graça? E a minha vida? E a minha família? E os meus pais que estão velhos? E os meus irmãos? E tudo o que eu construí, tudo o que eu estudei até hoje, e tudo o que eu fiz para chegar até aqui. As leituras de hoje fazem um chamado à igreja para refletir um pouco sobre a realidade do seguimento, porque isso requer disposição para viver na insegurança, entre aspas, porque a insegurança aqui significa não construir fortalezas ao nosso redor, porque somos enviados para romper fortalezas e chegar a quem está preso na situação de vida e de morte. É uma forma de dizer que precisa ter pouco no meio de quem tem pouco. Depois também requer ruptura com o passado, até mesmo com a nossa própria história. Requer também fazer caminhos sem voltas muitas vezes.
decisões definitivas com liberdade. Requer também compreender que o convite exige uma resposta responsável, corajosa, que desafia a nós mesmos. Se conseguirmos fazer tudo isso com liberdade e com amor, será porque estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo. Ame e faça tudo o que quiser, dizia Santo Agostinho, porque se você ama, você não vai fazer o que você quer, mas o que você deve, o que o Senhor espera de você. Que nesse domingo possamos refletir com muita sabedoria sobre a missão de cada dia que o Senhor nos dá desde o momento em que nascemos. Que a nossa vida seja instrumento de amor, instrumento de transformação da vida, que saibamos dizer sim na hora certa e desapegar dos nossos arados, dos nossos bois, entre aspas, que nos prendem a uma vida medíocre e não nos deixa fazer o que realmente o Senhor nos chamou. Que Deus os abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.